condominiais. Estamos aqui no nosso primeiro episódio do PapoCast e vamos agora falar sobre o nosso primeiro tema, que é um tema muito importante para o segmento condominial. Estamos aqui com os nossos convidados, nosso querido Marcos, presidente da ADECONSE, Carlos Campos, presidente da AssoSíndicos, e Dr. Wellington Sampaio, presidente do INDIC. E o tema que nós vamos falar hoje é o crescimento e a profissionalização do segmento condominial. Então, meus queridos, eu peço que vocês se apresentem e falem um pouquinho, né, do que representa o instituto que cada um representa no segmento condominial. Marcos, você... Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Carlos Campos, o homem aqui da Associação dos Síndicos. Obrigado aqui uma vez, doutor Hélio está aqui com a gente, uma pessoa que nos ensina muito no seu dia a dia, representando o Instituto de Estudos Condominiais, né, o INDIC. E aqui tem aqui essa mera pessoa que fala um pouquinho da ADECONSE, ninguém conhece. que falando um pouquinho da ADECONSE, que é a Associação da Administradora de Economia Industrial do Ceará. Ela foi instituída em 2014 com o grande objetivo de profissionalizar esse mercado. Eu sempre brinco e digo que todo mundo aluga uma sala, né? Quem quer botar uma administradora de economia aluga uma sala de 30 metros quadrados e diz: sou administradora de economia. E vou jogar um pouquinho para o nosso síndico, Associação de Síndicos diz: não tenho muito o que fazer, quero ser o quê? Síndico profissional. E não dá para ser assim, a gente tem que se profissionalizar. E o grande objetivo da ADECONSE foi exatamente isso: fazer com que toda a cadeia produtiva condominial contrate em todas as suas áreas profissionais capacitados para poder atender a necessidade de todos que participam dela. Perfeito. É isso aí. Vamos lá, presidente da AssoSíndicos. E a AssoSíndicos já um pouco, né, na linha da ADECONSE, só que com 9 anos de atraso. Mas a AssoSíndicos também surgiu com a ideia de profissionalizar, muitas vezes, como o Marcos diz, eu quero ser síndico, aí faz um cursinho, muitas deles online, na pandemia, e toca a ser síndico. Já foi síndico do prédio dele. E o que é que nós estamos querendo? Estamos querendo ajudar esses síndicos que estão querendo envergar na carreira profissional do síndico profissional, através de formação, através de conhecimentos, assim como aquele síndico orgânico que muitas vezes se vê perdido, se vê sem informação, e a associação vem para tentar ajudá-lo. Assim como ajudar na profissionalização. O síndico profissional hoje ainda não é uma profissão, né, regulamentada. Esperamos que venha a ser um dia, e nós estamos aqui para, junto em conjunto com a ADECONSE e com o INDIC, que representa muito o direito condominial nos condomínios, que a gente possa em conjunto fazer esse trio, né? Esse tripé. Muito bom. Dr. Wellington Sampaio. Maravilha. Primeiro, obrigado, Priscila, pelo convite, né? Essa iniciativa que eu tenho certeza que vai ser muito sucesso. Obrigada. E aqui, ao lado de amigos, marcamos aqui que, assim, o segmento condominial, ele é bom porque ele nos presenteia muito, né? Então, eu graças a Deus, tive o presente do Marcão, é uma pessoa que tem uma longa trajetória no segmento condominial. E aqui a amizade do Portuga, que a gente, né, costuma chamar. Quem escapar aqui no Ceará o português, né? Na verdade, eu até estava brincando com ele há uns dias atrás, que eu viajei agora recente para Portugal, e eu entendo mais os portugueses de lá do que os portugueses aqui. É verdade. É mais difícil entender ele do que os outros. Já está misturado com sotaque. Já, né? ele fez uma misturada aqui que a gente, na verdade, tenta compreender. Mas eu me recordo, eu devo ter aproximadamente de vivência em uns 14, 15 anos no mercado de condomínios, e eu me lembro muito que eu tinha vergonha, porque as pessoas tinham vergonha de dizer que você era do segmento condominial, que você trabalhava no segmento condominial. Isso há 15 anos. Imagine você, Marcão, que já tem mais tempo. 37. Pois é. Então, com 15 anos atrás, era muito notório que tinha um preconceito de quem trabalhava no segmento condominial. Hoje, graças a Deus, e aí passou várias instituições que favoreceram a isso, a ADECONSE contribuiu, como, enfim, acho que o mercado se uniu, né, contribuiu para a evolução desse segmento. Então hoje, eu percebo nitidamente
a valorização da classe do segmento condominial. E assim, eu até digo que concordo plenamente com você, mas eu acho que nós ainda temos muito a avançar e chegar para ter o nosso reconhecimento, né? É por isso que a Associação de Síndico, o INDIC, a DECONSE surgiu, exatamente por isso, porque nós hoje ainda, né, ainda somos um pouquinho marginalizados, né? Antigamente nós tínhamos dificuldade de dizer que está no mercado, hoje nós temos o prazer de dizer que nós estamos no mercado imobiliário da parte condominial. Eu não acredito, vamos dizer, você hoje tem o prazer de dizer, eu sou advogado, sou especialista na área condominial para defender e fazer isso, como eu também sou, como tenho uma empresa administradora de condomínio, como esse é com síndico, como ela trabalha aqui também na sua empresa, fazendo todo esse trabalho. E a gente tem que deixar bem claro, hoje, em todo o mercado, dizer o seguinte, que nós não queremos fazer nada de diferente. Nós queremos simplesmente que o papel dessas instituições aqui é que as pessoas que moram em condomínio, tá certo? Contrate realmente profissionais que entendam da sua gestão de condominial. Sério, pessoas que cobrem. Você não pode, então, ontem eu estava brincando, discutindo com um condomínio, que lá tem um síndico profissional e tem 3 membros do conselho, e me pergunta, Marcos, e aí? Que eu disse, eu não acredito, e é a minha posição, eu não acredito como é que uma pessoa pode ser síndico profissional e cobrar R$ 1.200 para administrar um condomínio, porque para ele ganhar alguma coisa tem que ter 8, 10, e eu não acredito, porque quando você contrata um síndico profissional, você contrata o quê? Você contrata a pessoa. Você não contrata uma empresa, é diferente de você contratar uma empresa administradora de condomínio, uma empresa que trabalha com manutenção de gerador de bomba, que você tem um profissional capaz e que você treina todo mundo. Agora, síndico não. Você contrata o síndico, é aquela pessoa que você quer falar. Então, acho que é muito diferente, vamos dizer, nem todo mundo, vamos dizer, o discurso do Marcos, que representa a empresa do Hélio como advogado, claro que existe uma diferença muito grande do Hélio como advogado e do auxiliar dele, pode ser até melhor, mas as grandes dificuldades são essas, e nós temos que mostrar para o mercado hoje que nós temos que valorizar esse mercado. Né? Você contratar uma empresa administradora de condomínio, pagar R$ 1.200, o que é isso? Né? Então acho que nós estamos na hora de dizer para as pessoas o seguinte, ei, valorizem, é o que eu bato muito ainda hoje, eu estava fazendo um programa lá da Band News, valorizem onde o pai de vocês mora, a mãe mora, o filho, os netos, que a gente tem que valorizar onde a gente mora. Aí nós não podemos valorizar o carro, o veículo que a gente está andando em cima de 4 rodas. A gente tem que valorizar onde os filhos da gente moram, dormem, comem, brincam, que é exatamente condomínio. Nós temos que valorizar exatamente isso para a gente poder ter a condição de administrar bem um empreendimento desse. Verdade. E como eu estava dizendo, hoje o segmento ele desperta interesses, né? Ele desperta desejo. Uma pessoa quer entrar, quer ser síndico, hoje desperta esse interesse. Eu quero ser advogado do segmento condominial, eu quero ser administrador, desperta interesse. Agora o que é que eu vejo? Só para eu entrar o que é o INDIC, né? Mas o que é que eu vejo? Pegue o mercado de 14 anos atrás, pegue o mercado de hoje. A base profissional é a mesma. Por quê? Porque quem entra muitas vezes não consegue se manter no segmento. Quem entra não consegue se manter. Ou seja, porque entendeu que o segmento era uma outra coisa, porque o nível de estresse é muito alto, o nível de exigência é muito alto, ou porque simplesmente não se adaptou ao mercado. Porque, por exemplo, você pega uma administradora que vai cobrar R$500 para administrar um condomínio. Ela está com aquela visão de que não, vou pegar 10 aqui, já é 5 mil. Quantidade. Mas não se mantém no mercado assim. Então eu vejo que o segmento, a base profissional, você tem uma grande consolidação dos mesmos profissionais, são poucos aqueles que se sustentam. Por quê? Porque são vários fatores que a gente vai conversar aqui que estão englobados ali. Muitos desafios. Não é fácil, não é um mercado fácil. Não é um mercado fácil. Né? E aí surge o INDIC, nesse propósito. Com o propósito da gente unir a classe. Aqui as administradoras estão representadas pela DECONSE, os síndicos representados pela Associação. E o INDIC, nós visamos, o nosso objetivo principal foi unir a classe dos advogados que são especialistas na área do condomínio. Com o que é muito comum hoje, principalmente isso a gente se espelhou na medicina. A medicina tem o oftalmologista, a especialização. Né? E nós percebíamos que o advogado, eu sou um advogado criminalista, mas eu sei de condomínio, porque eu moro em condomínio, eu sei. Nós sabemos que não é assim.
Então eu que sou advogado da área imobiliária condominial, eu não vou me atrever a falar de outra área, porque eu não tenho a aptidão. Então por isso que surgiu o INDIC. Existem muitas particularidades. Muitas particularidades. Então por isso que surgiu o INDIC, para a gente se fortalecer enquanto classe e dar ao mercado a opção de que, olha, ele é associado do INDIC, então ele tem um know-how na área. Sim. E assim, a gente estava falando aqui antes até de começar o podcast, e estava dizendo o seguinte, eu sempre coloco na minha vida essas 4 palavrinhas que eu estava dizendo assim, contrato de caráter e treinabilidade, né? Sim. Isso é para quando você for contratar uma empresa também, verificar, contratar uma empresa com ética, que o proprietário tenha caráter, que ela tenha visão, que ela tenha missão, que ela tenha credibilidade, né? Que ela trabalhe, vamos dizer, né? eu acho que nós temos que colocar na cabeça uma coisa interessante, vamos dizer, nós temos que tirar da mentalidade que se para poder ganhar dinheiro tem que ser sonegador, tem que ser corrupto. Não, eu acho que tem que ganhar dinheiro. Todos nós estamos aqui, temos que ganhar dinheiro com o nosso trabalho. Nós não temos que ganhar dinheiro. Ganhamos como? Ganhamos sonegando. No Brasil só ganha dinheiro quem sonega. Não, acho que nós temos que parar com isso. No Brasil, quem tem que ganhar dinheiro, em todo país sério, são bons profissionais que pagam seus impostos e que o mercado reconheça ele pelo valor do trabalho e pague dentro de uma condição melhor para você sobreviver. Agora, esse é o fator que você tem que fazer. Eu tenho me sentido muito preocupado, Marcão, a nível de mercado, porque eu tenho visto que cada vez mais nós estamos numa decrescente do ponto de vista de valorização financeira. Sim. E aí eu acho que nós precisamos ter esse momento de reflexão para mudar a cultura. Porque eu acho que nós estamos numa decrescente do ponto de vista de valorização financeira, porque cada vez mais as pessoas estão fazendo mais por menos. Né? Então, até que ponto isso? Doutor Wellington, eu vou colocar isso, você deixou, agora eu vou dizer para você deixou a bola no pênalti para fazer o gol. Né? É que, eu estou dizendo isso para o síndico, para todo mundo que trabalha nessa cadeia produtiva condominial, dizer o seguinte, eu não contrataria uma empresa que chegasse no meu condomínio como síndico, assim, olha, contrate aquela empresa ali que vai lhe dar 6 meses de taxa de administração gratuita. Ela vai passar 6 meses trabalhando de graça. E eu me preocupo muito com isso. Como é que você dá de graça? Aí tem outro mercado que é da terceirização de mão de obra, que está dentro do nosso contexto, que a pessoa tem um contrato de 40 mil reais, que a margem bruta é 4%, então 4% de 40 mil é 1.600 reais, e alguém chega para ti, não, 40 vezes 2, 80, eu te dou 80 mil reais. Tu pega 80 mil reais por 1.600 a 50 meses. Isso sem o custo financeiro, né? Se tu tivesse com 80 mil no teu bolso, tu estava aplicando. Então tu vai passar 60 meses trabalhando de graça para alguém, para dar salário, vale transporte, alimentação, seja básico. É por isso que a DECONSE surgiu, foi para isso. Associação de Síndico, digo porque é um instituto para estudar, né, as leis de condomínio, tratar para isso. Mas nós temos que valorizar. Né? Você disse uma conversa, cada dia que passa o ticket médio, né? Como é que você administra um condomínio cobrando 500 reais, 600 reais? Você sabe que é a Como eu responsabilidade. já vi síndico administrando por 500, 600 reais. E acontece muito, né? E a responsabilidade, Carlos, todo dia que se passa, aumenta, tá aí o I-Social chegando aí, tá aí saúde, segurança do trabalho, que já sempre tem, mas agora, cada dia que passa, você está fechando mão cedo. Então nós temos que profissionalizar, e as pessoas, eu sempre digo, quando você está doente, você não procura o melhor médico para poder lhe atender, e você paga, né? Bem. Então eu acho que tem que se pagar bem por um bom advogado, por uma boa administradora e por um bom síndico. Mas tem que pagar porque o pagar bem não quer dizer que é pagar caro. Pagar bem é você ter um bom trabalho e esses profissionais darem condições que esse valor que ele está se pagando, que ele está recebendo, ele está se pagando pela boa qualidade de serviço. E que as pessoas são felizes por isso. E o que é que ele vai fazer no condomínio, o que é que ele vai economizar, as manutenções que ele vai fazer, como é que ele vai valorizar o património dele. Porque os condomínios, né, uma grande parte das vezes, o maior património que a pessoa tem é onde ela está ali. É o apartamento dela que está no condomínio, né? E se mas aí, isso, infelizmente, parte para o condômino também, por isso que eu digo, é mudança de cultura. Parte do condômino que quer redução de custo, a todo preço. Então ele já começa a colocar, não, o síndico aqui eu só vou pagar R$1.000, só vou pagar 1.500. Então o condômino tem que mudar a mentalidade dele também. Porque se ele não mudar, é o patrimônio dele que vai desvalorizar. Olha, eu vejo isso diariamente. O estrago que uma má administração pode causar a um condomínio é imenso. O Wellington, Muitas vezes irreversível. Doutor Wellington, existe uma situação hoje que eu acho que existe um consumidor, eu sempre brinco com a empresa, é o seguinte,
não morra, olha que frase linda, não morra abraçado com um cliente feliz. É o cara diz o seguinte, eu vou te pagar R$500, tu vai aceitar? Ele não vai ter um bom atendimento. Você vai, acredito, literalmente vai quebrar, porque você não está recebendo para poder pagar o que você deve pagar na empresa, os impostos, os encargos sociais, e salário e tudo mais. E daqui a um ano você quebra e você contrata outra empresa e gira isso. Eu acho que nós, desse segmento, é que nós temos que se posicionar no mercado e dizer, não aceito, contrate uma. Porque isso está acontecendo no mercado. Quantas empresas, né, já desceram a ladeira, quebraram, tá certo? Porque você imaginava, disse, rapaz, Marcos, estão dando 90 dias ali, Marcos, está dando 60 dias. Deixa de dar, amigo. Porque nem um cafezinho é de graça. Nada, não sustenta. Num país sério e no empresário sério que está pagando os impostos corretamente, isso não sustenta. Você vai trabalhar com uma pessoa que você diz, qual é a minha taxa de lucro? Menos 5. Então tu não está ganhando, tu está dando 5% para a pessoa ganhar. Que história é essa? Pagando para trabalhar. Para trabalhar. Você vai ter, vamos dizer, o consumidor, como você deixou bem claro, se o consumidor não tem que acender a luzinha amarela e dizer assim, epa, esse rapaz está me dando dinheiro para trabalhar para mim, esse negócio vai quebrar lá na frente. Não existe essa E possibilidade. lembrando muitas vezes da coparticipação, da corresponsabilidade dos síndicos nas contratações. Você colocou uma coisa aí, que isso, aí entrando na questão de manutenções, e trabalhista, previdenciária, tributária, sempre dizendo que os condomínios são corresponsáveis, né? Contratou uma empresa que não sabe da manutenção de uma bomba corretamente, que não tem um RT, que não sabe da manutenção num grupo gerador, que não tem RT, que não faz técnico de um para-raio, contrata uma empresa administradora que não tem um administrador, que você não está recolhendo o fundo de garantia, não está recolhendo o piso, o COFINS, não está pagando 10%. Não se preocupe. Aquele porteiro que está no condomínio, ele tem 2 patrões. É por isso que eu digo que a terceirização é uma coisa muito boa. Tem coisa melhor para o empregado do que a terceirização. Porque se a empresa quebrar, o condomínio paga. É por isso que eu digo, condomínio não pague 2 vezes. Você pagou a empresa, mal paga, e vai pagar depois, né? Então contrate uma empresa boa para você ter agora. E exija dela, dessa empresa, todo mês lá, o INSS paga, o fundo de garantia, vale transporte, alimentação. Não vai poder fazer isso. Claro, hoje facilmente se encontra, acho que o ticket médio de condomínios é 80, 90 mil de movimento mensal, né? E a gente vê pessoas sem qualquer responsabilidade, sem qualquer experiência, administrando isso. Recentemente, um condomínio da nossa carteira foi responsabilizado trabalhista, porque o síndico contratou uma empresa que nem endereço fixo tinha, de mão de obra. Nossa. Então, a empresa sumiu. Então, acontece cada coisa que, entenda, se você não pagar bem um síndico, se você não cobrar a apresentação de curso, síndico, qual foi o curso que você fez? E a profissionalização? Qual a sua carteira? Qual a sua carteira? Porque Qual você o seu dizer histórico? que o síndico é profissional, hoje é muito fácil. Né? Pega referências, né? Pega Referência, treinamento. quais os cursos que ele fez. Porque, entenda, por exemplo, o Carlos Campos, eu sei que na apresentação dele ele coloca os inúmeros cursos que ele fez. Isso é de maneira aleatória? Não, tem que ser cobrado, tem que ser Existe um exigido. investimento para aquilo ali, né? Para essa capacitação. Isso é o que difere a pessoa ser denominada como síndico profissional. E muitas vezes, viu, o Elton, eu deixo assim claro, mas foi um dos motivos também que a DECON surgiu no mercado. Claro que sempre cai no mesmo qualquer informação. Vamos ver o nosso programa toda terça-feira na Band News, não é por outra coisa não. É porque a grande maioria dos síndicos são pessoas de casa, né, que não tem a formação Sim. que deve ter para ser síndico. Muitas vezes entrega o seu condomínio em qualquer administradora e essa administradora passa por cima dele. Vou dar assim um exemplo. Você tem a administradora de condomínio, você tem a mão de obra, tá certo? E ela que faz todos os informativos para a Receita Federal, para o município, para o estado e tudo mais, e ela informa o que ela quer. Né? Então, contrate, né, uma empresa que realmente faça o correto. Porque eu já vi coisas e empresas fazendo algumas informações que você diz assim, isso não acontece. Isso acontece porque o objetivo dela é ganhar dinheiro. E eu acho que todo empresário tem que ganhar dinheiro, mas o princípio básico, contrate, caráter e treinabilidade.
que eu acho que sempre tem que fazer isso. E a gente precisa ter muito cuidado, porque é como nós estamos falando aqui, o nosso mercado ele vem crescendo de uns anos, de acho que 3 anos para cá, rapidamente. E com isso a quantidade de fornecedores, de síndicos, de pessoas que estão se aventurando, né, nessa onda, digamos aí, que é o segmento condominial. E uma coisa que o Elton falou importante é que a gente precisa ter cuidado com a cultura que está se enraizando nesse segmento. E eu acho que vai muito do que a gente está falando aqui, para quem está acompanhando a gente, ter esse cuidado com as contratações, seja de qualquer serviço ou produto, mas procurar sempre empresas que sejam bem vistas no mercado, que peçam referências de clientes, né? E que estejam assim, vinculadas às autoridades, às instituições sérias do nosso segmento, né? Que é mais um filtro, né? É mais uma credibilidade ali, né? De você acertar na contratação. É lógico que nós temos que ter, só um minutinho, cara. Nós temos que ter o discernimento que a instituição, ela não avaliza, né? Ela não garante, por exemplo, a Só Síndicos pode ter um síndico filiado que tem algum desvio. A Decons pode ter uma empresa que tem desvirtua dos princípios da instituição. Desvirtua dos princípios éticos. Ela não garante, mas ela é um filtro a mais. Sim. Ela é um filtro a mais. É um filtro a mais e tem uma coisa, vamos dizer, eu como presidente da instituição Adecons, se eu receber 2, 3, 4, né, informações de comportamento não éticos, tá certo? E de formas errôneas, dizendo que você não está pagando salário de funcionário, que você não está recolhendo os encargos tributários, eu acho que essa pessoa não tem que entrar da associação, não. Tem que conselho de ética e colocar para fora, porque eu acho que nós temos que ter empresas sérias dentro da instituição. Agora, como você disse, nós não podemos estar se responsabilizando pelos atos da empresa de A, B, C ou D. Mas é um grande filtro dizer o seguinte, aí, pelo menos lá pediram isso, e nós estamos trabalhando, e alguém está falando que nós queremos isso. Ou seja, procurar um mercado com ética, com tranquilidade, quando eu falo a questão de valores, pessoal, quando eu chego para alguém e a pessoa diz assim, quanto é que você acha que você deve ganhar numa mão de obra? A pessoa diz, Marcos, pelo menos 10%, né? Eu digo, então foi o seguinte, eu vou mandar o salário dele, vai transporte, alimentação, seja básico, você entrega para o contador e no final bota 10% e o contrato está fechado. Não tem nenhum cliente que faça isso. Porque não tem nenhum aqui que tenha essa margem de 10% de contribuição. Então como é que você contrata uma empresa que você olha, vê lá e o cara não está cobrando lucro nem nada e você está contratando? Será que você não está sendo irresponsavelmente? Eu bati muito no caso quando assumi a questão da associação de carros. Tem síndicos hoje que assumem, a primeira coisa é pegar o custo de um condomínio, qual é o maior custo de um condomínio? É a mão de obra. Uhum. Aí você vê lá, rapaz, essa empresa aqui está cobrando 80 mil reais de mão de obra, vou encontrar alguém que cobra 60. É como 60, aí quando você vai ver lá, não tem nada e daqui um dia o condomínio está pagando por esse trabalho, porque ele não conhece. Né? E ele é corresponsável por isso, né? Tanto civil como criminalmente. Não pode deixar de ser. E não só na mão de obra. Né? Hoje estão surgindo condomínios em Fortaleza tecnologicamente muito avançados e que uma pessoa que faça uma gestão do condomínio tem que estar preparada para isso. A gente hoje vê condomínios com academias de 600, 700 mil reais, vê elevador de R$1 milhão, ou seja, condomínios com receita de 800 mil reais, né? Mês. Muitas pequenas e médias empresas não têm isso. Não. 30, 40 empregados. E o que é bom, olha, você vê que esse bate-papo da gente aqui, se você era FECAD, nós já falamos o porquê que nós instituímos nossas instituições, qual o objetivo dela, o que é que nós estamos vendo nesse mercado para fortalecer cada vez mais. Né? Nós estamos dizendo isso para o mercado. E isso é muito saudável. A gente passar aqui meia hora batendo um papo, mandando informações para a cadeia produtiva econômica. Eu disse, ei pessoal, contrate alguém de manutenção que tem um RT. Exatamente. Eu me lembro, hoje eu estava no programa, eu participei de uma reunião num condomínio, o cinco profissional e três conselheiros, e a pessoa disse, Marcos, e aí? A administradora de condomínio, o que é que ela pode nos ajudar em fazer uma obra de fachada? O que é que você ajuda para poder fazer esse trabalho? O que é que você indicaria para poder ter um trampo que eu já disse? Contratar um bom engenheiro. Sem dúvida. Você é um bom engenheiro. Responsável. Porque eu sou administrador de empresa. As empresas administradoras de condomínio dentro da Adecons são administradoras de empresa. Nós não somos engenheiros. Você é advogado, você já vai fazer o papel de engenheiro. Você é síndico, né? Ah, mas você pode contratar um síndico que é engenheiro. Aí ele não está fazendo o papel de síndico, ele está fazendo o papel de quê? De engenheiro. Né? Nós somos gestores de empreendimentos. Você é advogado, conhece lei. Então não tem sentido de você estar
querendo fazer alguma coisa e você querendo botar a responsabilidade do síndico porque ele tem que ser engenheiro, que a administradora tem que entender de fachada. Não, nós temos que contratar profissionais especificamente bons para poder acompanhar esse trabalho. E é não fazer a economia de palito. Né? Eu vou ter mais um custo de materiais ou um investimento. Né? Risco de vida. É um meio de defesa ali que você vai ter para depois não ter um prejuízo maior. NRs. Tem várias NRs, tem a NR de altura. O síndico não precisa ter o conhecimento de tudo, mas ele tem que se cercar de profissionais que lhe deem um apoio para isso. Claro. Outra coisa, até nas contratações, um exemplo, vai contratar alguém para mexer com a eletricidade. Você precisa saber se os funcionários daquela empresa têm o treinamento de NR10. Sem dúvida. Porque se acontecer um acidente dentro do condomínio, né, e aquele funcionário ele não tiver, né, com aqueles requisitos, o síndico também vai se responsabilizar daquela situação. Vou dar um exemplo muito básico. Salva-vidas em condomínio. Você deve exigir a certificação. Certificado, que fez um curso de salvamento. Parte disso, entendeu? Coisa simples. Deus me livre, acontece um acidente, um afogamento. A lei que regula isso, ela é clara, que diz que é responsável do síndico. Sim. É responsabilidade do síndico. Então, olha a responsabilidade que está em volta e o que você precisa fazer para se prevenir. Exatamente. Os pequenos detalhes, né? A gente precisa ter essa atenção, esse cuidado. O nosso segmento ele é muito cheio de detalhes, né? E o que diferencia muito um profissional de outro, além da experiência que ele tem, é a preparação que ele buscou para ele estar ali assumindo aquele papel, né? E aí, com isso também você sempre buscar fazer esse histórico, né? Buscar realmente conhecer o seu fornecedor, principalmente os síndicos orgânicos, que são os síndicos moradores, né? Que não tem tanto acesso Agora, muitas vezes, né, a essa informação. A nossa cidade é uma cidade muito rica em informação, tem muitos eventos, tem muitos profissionais bons, né? Um síndico que quer ingressar no mercado, aconselho a procurar a Adeconse, tem uns cursos de síndicos juntos com o Senac muito bons. Uma carga horária de 160 horas. 240. Vai aumentar? Não, foi 240. Vai aumentar, né? Foi 240. É a maior carga horária e ou seja, se e vai sair o segundo, né, cara? Vai sair o segundo. A gente está se reunindo um mercado bom. com o Senac para quê? Para poder a gente... Eu parto do princípio que eu não posso dizer se eu sou profissional se eu não estudei para ser profissional. Como é que eu vou ser engenheiro se eu não estudei engenharia? Como é que eu vou ser advogado que eu não estudei direito? Então, eu acho que cada marca com o seu gato. Eu tenho uma opinião muito particular sobre a questão dos cursos de congressos que vêm, né, que ocorrem constantemente. Basicamente, toda semana a gente tem um evento aqui. Eu defendo a tecla que os eventos, para serem valorizados, eles precisam ser cobrados. Né? Tem que ter alguma contrapartida. Não é o propósito financeiro, entendo. É porque, infelizmente, intelectual. Nós temos a mentalidade que o que é de graça ninguém valoriza. Né? E a gente percebe isso nitidamente. Então eu acho que os organizadores dos eventos têm que cobrar. É uma cesta básica, é um alimento, mas tem que cobrar. Porque isso parte para a valorização. É a mesma coisa, como é que eu vou valorizar um profissional, um síndico, que cobra meio salário mínimo para administrar um prédio de 100 unidades? Ou que, como o exemplo que o Marcos estava dando, tem menos, né, lucratividade, não existe, né? Exato. Então, assim, um evento, um curso desse, por exemplo, da Adeconse, de síndico profissional, que é cobrado, que é pago, isso valoriza o mercado. Assim, e o Wellington, quando a gente fez esse curso, vamos ter agora a reunião para lançar o segundo, primeiro nós fizemos, e a gente tem que fazer sempre os ajustes para cada vez melhorar. Uma certeza é o seguinte: por que a Adeconse se juntou com o Sesc e Senac? Primeiro porque tem um MEC por trás, né, autorizado pelo MEC. E a segunda coisa é o seguinte: eu não concebo como é que você vai dizer que é síndico profissional e você participou de um curso de 4 horas. Sabe? Então não é melhor você fazer uma pós-graduação onde você vai ver direito do trabalho, direito tributário, manutenções, setor pessoal e social, recursos humanos, treinamento, elevador e tudo, você sair de lá. Eu não estou dizendo que você tem que ser entendedor de tudo isso aí, mas você tem que ter o quê? Você tem que ter um conhecimento disso. Geral. Geral para dizer que um elevador, eu não tenho que saber como é que funciona o elevador, mas quando eu for contratar o que é que eu preciso, quando eu for ver uma folha de pagamento, saber como é que é feito uma folha, não é que eu tenho que fazer uma folha de pagamento.
quando eu for contratar uma empresa terceirizada, quando eu for fazer um orçamento no condomínio, o que é que eu devo colocar nessa composição do orçamento, gestão, né? realmente, É a gestão que você está falando todo, da né? gestão. Exatamente. Agora um ponto aqui, mudando um pouquinho do assunto, um ponto que me chama a atenção, e eu tenho esse olhar muito focado nisso, porque nós nos preocupamos em capacitar, nos preocupamos em dar treinamento, nos preocupamos em receber cursos, mas uma coisa que eu acho que nós somos carentes, isso talvez a nível de Brasil, tá? Nós somos carentes na capacitação, no treinamento psicológico dos profissionais que estão no segmento. Isso eu falo, Marcão, Carlos, Priscila, porque nós não temos essa atenção. Por que há uma rotatividade muito grande de profissionais do segmento? Porque o nível de estresse é alto, é altíssimo. O que é o nível de estresse? É exigência, às vezes com falta de respeito. Então nós estamos, o setor condominial ele é o reflexo da sociedade, né? Eu acho que nós temos que começar a bater, e aí a Priscila mais do que ninguém está nesse envolvimento, a começar a bater na capacitação, no treinamento psicológico dos nossos profissionais. Mas não tem aquela... Emocional. Mas não tem aquela deixa que Jó só não perdeu a paciência porque não foi síndico. Então isso aí é uma coisa clara. Então é um mercado hoje que tem... E isso, rapaz, a humanidade hoje, você está falando o seguinte, hoje a humanidade hoje, pode até ser forte que eu vou dizer, mas nós temos muitas cabeças doentes nesse mundo. Na verdade, sim. A psiquiatria, a psicologia está avançando porque essa cobrança, esse estresse que nós temos hoje, o correr pelo dinheiro, né, que hoje eu me pergunto toda hora e todo instante se vale a pena estar correndo atrás dele, né? Será que não fazer escravo dele? Mas é bom você viver legal, você ter uma condição boa? Sim, mas eu acho que nós, né, até eu digo que nós muito cearenses, nós somos muito vaidosos, né? Então acho que muitas vezes a vaidade tira um pouquinho de você do teu prumo, porque você quer ter coisas que muitas vezes você não precisa, né? Muitas vezes você tem um celular de 12, 15 mil reais, que a única coisa que tu faz nele, o que é ligar e atender. E as redes ligar sociais e atender. Fazem, né? Que todos fazem, e eles pegam por ver, não, porque eu tenho que olhar pro Dr. Hélio, ele tá olhando, eu quero olhar pra marca do Dr. Hélio, tal, assim, ei, por que você está usando aí? Você está usando fulano e tal? E isso é a verdade. E de fora a gente vê, mas a saúde mental dessa pessoa, a porque qualidade você está de vida correndo dele, muito né? para você ter isso. A família, em casa, O que eu falo, nós não temos treinamento para saber lidar com conflitos. Com conflitos que agridem a sua pessoa. É o equilíbrio emocional mesmo. O equilíbrio emocional, mas o equilíbrio emocional ele é treinado, é isso que eu estou dizendo. A gente precisa bater nisso. O Marcão falou de Jó e eu estava assistindo, por coincidência, essa semana um podcast sobre Jó, que é daquele Primo Cast, né, que é do Thiago Negro. Sim. E eu estava assistindo falando sobre Jó. E eu vou fazer aqui uma exposição, um treinamento sobre qual é a relação de Jó com o segmento condominial. Tem tudo. A gente precisa exercitar essa paciência e essa espera emocional, entendeu? Porque hoje realmente está difícil. Hoje nós somos maltratados, eu digo todos nós, tá? Nós somos maltratados. Por exemplo, eu recebo um tratamento errado e em contrapartida eu não sei absorver, eu já trato o Marcão de forma errada também, de forma, né? Então, a gente tem que ter esse treinamento. Mas tem uma coisa, sabe, que eu sempre digo na minha vida é o seguinte. Cara, quem tem tesão pelaquilo que faz, né, coisa assim, quem tem tesão pelaquilo que faz, o trabalho não é um trabalho, é um investimento. Eu sempre digo muito isso. Você, quando está num ambiente bom, numa festa, que você brinca, quando você olha para o relógio e diz, e já terminou. Não vê o tempo passando. Não é verdade? Verdade. E aí onde eu acho que também as pessoas hoje, a juventude, as pessoas hoje, elas são muito rápidas, elas querem retorno rápido, tá certo? O estresse vai. E hoje nós não temos mais essa, ei, vamos contar até 10. Equilíbrio, né? Não é? Tu bate em mim, por que eu tenho que bater? Eu sempre digo que a humanidade tem uma linguagem que você não precisa falar inglês, nem espanhol, nem russo, que eu digo que é a linguagem do acolhimento. Se você chegar em qualquer lugar do Brasil e do mundo e você fizer isso aqui, todo mundo vai saber que você quer um abraço, que você quer acolher alguém, né? E o que eu acho que precisa no mundo é disso. Hoje nós precisamos disso. Hoje a humanidade está fazendo. Hoje a humanidade está doente.
porque ninguém aceita mais ser chamado daquilo ou daquela brincadeira, porque você perde a paciência. Eu acho que a gente tem que amar o que a gente faz. Quando a gente ama aquilo que a gente faz, a pessoa dá um tapinha aqui, claro que eu não tenho que dar um tapa nele, mas se a gente puder contar até três assim, obrigado amigo, eu acho que a gente valoriza um pouquinho mais. Acho que tem muita gente apaixonada por esse condomínio, por esse segmento condominial. Isso é uma cachaça. Eu costumo dizer que Isso é uma cachaça, meu amigo. Isso é uma cachaça. Ou ama ou odeia. Quem odeia é como a gente falou no começo do programa, não tem paciência e vai tem pessoa que não aguenta. Tem pessoas que vêm trabalhar com a gente, passa 2 meses e não aguenta essa pressão. E já tem gente que se apaixona e não quer sair, né? Como acho que é o caso aqui. Eu estou com 37, desde os 18 eu estou aqui nesse negócio agora. E hoje nós falamos muito sobre esse fortalecimento do nosso segmento, sobre crescimento, sobre capacitações. Eu queria que, para a gente finalizar aqui o nosso programa, que primeiramente gostaria de agradecer o sim de vocês, 3 instituições, né, 3 autoridades no segmento condominial. E muito importante, tudo que a gente falou aqui, eu acredito que vai agregar muito para essas pessoas que vão nos assistir. Mas eu queria que, para a gente finalizar a nossa tarde, vocês falassem para o nosso segmento uma mensagem de cada instituição, né? O que vocês esperam desse ano, de 2023, e o que as instituições têm aí a oferecer para o nosso segmento. Primeiramente, Priscila, agradecer, né? Muito bom esse papo aqui, foi legal demais, eu acho que deve ter mais, né? Tem um tema, mesa redonda, bater tudo papo. O propósito de vida, eu acho que a gente tem que olhar para cada um e dizer o seguinte: a Adeconce ela veio exatamente para tentar mover essa sociedade que vive nesse... Hoje eu estava dizendo que nós temos a Adeconce, você deve ter umas 14, 15 administradores, que a gente deve estar administrando entre 2.000 a 2.500 condomínios. Se transforma em gente, isso é mais de isso é quase 2 milhões de pessoas dentro desses condomínios. E o recado, né, a mensagem que eu deixo é o seguinte: é o que eu vou brigar todo dia. Profissionalize. Mercado condominial, contrate síndico profissional, contrate advogado. Não é só porque tem a carteira da OAB, não, que ele seja profissional. Especialista, como o Hélio diz. Muita gente chega para mim e diz: Marcos, você é advogado? Não, por quê? Porque eu tenho 37 militando, tem muitos advogados que não têm o conhecimento que a gente tem. Concorda? Porque nunca militou na área, então não tem. E você é um expert, então nós temos que contratar isso. Então, eu sempre digo assim: meus síndicos, síndico de toda Fortaleza, todo o estado do Ceará, os síndicos profissionais, procurem, contratem empresas, contratem fornecedores, pessoas que possam te dar tranquilidade, paz para você estar dentro da sua casa. Não contrate alguém para lhe dar trabalho, né? E a Adeconce sempre vai ter esse papel de profissionalizar, 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 profissionalizar. Perfeitamente. O mercado é um mercado muito bom, um mercado promissor, que pode trazer uma vida boa, uma vida tranquila aos síndicos, que estudem, que se profissionalizem e que procurem bons profissionais, porque se tiverem bons profissionais, eles têm uma salvaguarda, ou seja, têm as costas, né? Sim. Como se diz, as costas quentes do que acontece dentro do condomínio. Se procurar um profissional daquele de meia boca gastada, vai sobrar para ele. Portanto, procurem bons profissionais, se cerquem de bons profissionais, que a vida deles é bem mais tranquila dentro do condomínio. Perfeito. Quanto ao Indique, nós estamos num período de transformação muito positiva. O Indique ele foi criado e fundado por mim, pelo Dr. Herbert, doutora Joana Brasil, doutora Luciana Lima e o Dr. Lucas Militão. E hoje nós estamos num processo de incorporação com outros 2 diretores, que é o Dr. Hugo e o Dr. Delzio, que são de Brasília, tem uma atuação muito forte a nível, inclusive, nacional, com um propósito de esse ano realmente a gente ter uma amplitude nacional, né? E esse é o viés de desenvolvimento e estudo do direito condominial. Ou seja, nós batalhamos, estudamos tese, estudamos artigos. Por exemplo, no período de pandemia, semanalmente a gente fazia reuniões para entender decretos. Então esse é o propósito, é dar informação e dar conteúdo. Perfeito. Né? E unir os advogados. E só para encerrar, agradeço demais o convite. Eu sou uma pessoa que esse ano eu tenho um propósito muito pessoal de bater muito nessa tecla da capacitação e do treinamento psicológico. Eu acho que treinar conteúdo, treinar, isso aí é muito fácil, todo mundo aprende. É técnico. É técnico. Né?
a questão psicológica, O emocional o é emocional. que é o Porque, sabe por segredo, quê, né? Priscila? Hoje, por exemplo, para vir para cá de manhã, eu atendi uma síndica com crise altíssima de ansiedade. Sim. E isso é basicamente diário. Isso é diário. Então eu citei uma frase que não é minha e que eu vou usar como lema esse ano, para que cada vez mais isso possa se replicar. Nós, enquanto profissionais, temos que encontrar o sossego em meio ao desassossego. Então esse é um... Isso é verdade. E, Jamil, assim, só para terminar, que eu não vou poder perder essa oportunidade, e dizer assim, ó, você que é síndico, profissional, então interno, né, que a gente chama de orgânico, procurem a ADECONS, a Associação da Administradora de Condomínio do Estado de Ceará. Quiser treinamento, tem pessoas lá, vamos dizer, tem curso que está lá dando treinamento para essas pessoas. Se você quiser um plano de saúde, né, para os seus funcionários, temos lá, tá certo, o plano de saúde. Fizemos treinamentos, então eu digo para você, vem se associar à ADECONS. Qual a Okay? rede social da ADECONS? Para as pessoas Olha, se procurarem? você disser para mim, eu te juro que eu não sou muito. Você conhece como é que diz, meu nome? Um analógico, né? É. Mas se você colocar tanto no Instagram e colocar ADECONS, @ADECONS, com certeza o Facebook e tudo mais. Associados. É As dessa forma. nossas redes sociais também é tudo igual. Associados.com.br, Instagram Associados, Facebook Associados. Capacitar o Marcão para mídias sociais agora. Vamos lá, mas e Deixar ele... as redes sociais do Indique? Do Indique, @Instituto Indique, Instagram. Esse é o nosso Instagram e o site é indique.org. Pronto, Ok. importante deixar, né, as redes sociais, os E o contatos para seu? E o facilitar. seu? Priscila, papocondominial.com. Papo Condominial, CE, né, nas redes sociais, e o nosso site também, que é o Papo Condominial, papocondominialce.com.br. Então, muito obrigada Obrigado mais a uma todos. vez, a participação de todos. Encerramos aqui o nosso primeiro episódio. Valeu, obrigado. Valeu.